Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus nós estamos aqui mais um momento na presença de nosso Deus, podendo aprender com suas escrituras, amém? Hoje nós estaremos lendo Romanos de número 1, aqui a epístola que Paulo escreveu aos Romanos, e olha que ele nos ensina através dessa carta, dessa epístola. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, e todos que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Em minhas orações, eu peço que agora, finalmente pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos, e se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homens mortais, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém? Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados, aqui nós vemos a carta, essa epístola que Paulo enviou a Roma,
aos romanos e irmãos romanos, e Paulo aqui ele começa iniciando a sua saudação, dizendo que ele é servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Sabemos que Paulo não andou com Jesus Cristo como os outros 12, porém ele teve um encontro com Jesus, e Jesus o constituiu apóstolo, né, a qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca, né, que ele diz aqui da descendência de Davi, onde viria o Messias, Jesus, o Filho de Deus, que através, né, do poder de Deus, através do Espírito Santo de Deus, Jesus veio à terra como homem, e ele morreu como homem, mesmo sendo filho de Deus, e trouxe para nós a salvação e os ensinamentos que deveriam ser continuamente pregados e ensinados a todos os povos e nações. Amém? Mediante o Espírito de santidade, Jesus foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Ele diz aqui que por meio dele, por causa do seu nome, o nome de Jesus, recebemos graça e apostolado. Mas, meus amados, aqui a palavra graça, traduzida no texto original, significa favor imerecido. Eu não mereço, você não merece, mas por amor de Deus, nós recebemos a graça e a paz do Senhor Jesus, que também paz é chamado de Shalom. Shalom é a paz de Deus sobre os homens, que excede todo entendimento humano. Amém? Para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Meus amados, aqui é um princípio inviolável. Eu e você temos que ter isso aqui fundamentado dentro do nosso coração. O que? Viver uma vida de obediência. Que vem por onde? Que vem pela fé. Acreditar, crer. Fé é você acreditar naquilo que você não enxerga, mas você toma por verdade e você pratica sem vacilar. Você pratica sem ser violado. Essas ordens, essas ordenanças de nosso Deus. Amém? Só temos como encontrar Deus tendo fé e obediência. Amém? E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, não só aos romanos, aqui essa epístola que está sendo enviada a eles, como a nós também. Nós fomos chamados para pertencermos a Jesus Cristo. Amém? Nosso Deus nos chamou para sermos santos. Santidade aqui que Deus está dizendo não é questão de ser santo, de ser idolatrado, meus amados. Todo mundo que idolatra alguma coisa está em pecado. Não existe santidade de ser reverenciado. Não existe isso, meus amados. Só devemos reverenciar a Deus. Amém? Somente Deus deve receber a nossa glória, receber, né, a nossa honra. Somente Deus recebe, né, a adoração. Então isso que ele está dizendo aqui, né, todos, né, fomos chamados para sermos santos em questão de santidade. Temos que viver em santidade, porque a palavra de Deus diz: não tem como nós encontrarmos Deus se nós não estivermos em santidade. Amém? Então aqui mais uma vez ele diz: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo aqui ele está dizendo, né, que é grato a Deus mediante a Jesus Cristo, por estar anunciando a fé, né, tanto dele quanto que ele está ouvindo a fé dos romanos, que está sendo pregado o evangelho, e todo mundo está ouvindo a respeito deste testemunho acerca dos romanos. Então graças a Deus por isso, e Deus a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho do seu Filho é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Aqui ele diz aqui que ele está sempre em oração pela vida deles, né, para que ele também possa ter a oportunidade de visitá-los fisicamente e fortalecê-lo eles aqui através de algum dom espiritual. Quer dizer, aqui ele está dizendo de se encontrar com eles, cultuar o Senhor, louvar a Deus, e através dos dons espirituais também ali todos eles possam ser fortalecidos. É isso que ele está querendo dizer, amém? Então ele diz aqui também outra coisa: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ele é devedor porque ele tem que pregar a palavra de Deus a todas as pessoas, sem distinção de pessoas, sem distinção de povos, a todos ele tem o dever de pregar o evangelho, amém? Então ele diz: por isso que estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. E ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois dos gregos. Meus amados, eu e você não devemos nos envergonhar do evangelho. A palavra de Deus é clara. A palavra de Deus, ela é fundamental para que eu e você vivamos uma vida de obediência, de fé, de justiça, para que Deus possa, através de nós, revelar o seu poder e trazer para a humanidade o arrependimento, né? É clara a palavra de Deus a respeito disso. Amém?
E ele diz aqui, porque o evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A fé é a única fórmula de nós alcançarmos a excelência de Deus. Fé, acreditando. Amém? Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Meus amados, Deus ele não rejeita o homem, ele rejeita o pecado. A palavra é clara. Deus, ele não suporta, porque ele é santo, não suporta o pecado. O pecado é o distanciamento de Deus. Então, se o homem vive uma vida de pecado deliberadamente, você pode ter a certeza que Deus vai rejeitar o homem. Não porque ele é o homem, porque ele está vivendo uma vida de pecado. Ele está colocando na vida dele que ele quer uma separação de Deus. Amém? Então isso que ele está dizendo, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Então o homem que vive uma vida de injustiça, ele sim está contra Deus. Pois os que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Ele fala que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ele está dizendo que não tem desculpa para o homem, ele sabe, no fundo ele sabe que Deus é supremo, que Deus é o Criador do céu, da terra e de todas as coisas. Nós podemos ver o seu poder eterno sobre a natureza divina, né? A gente tem, nossos olhos enxergam claramente, né? Somos compreendidos por meio das coisas criadas. Tudo foi criado por Deus. O homem não tem capacidade de criar nada. Somente Deus que criou todas as coisas e criou perfeitamente, né? De tal forma que os homens não têm desculpa de dizer, né, a respeito que não conhece a palavra de Deus. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Ele está dizendo aqui, conheceram a Deus, mas eles não glorificam a Deus. Nele renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos e se obscureceram. Dizendo-se sábios, o homem diz que é inteligente, que é sábio, mas eles se tornaram loucos. E trocaram a glória de Deus imortal. Deus é imortal. Trocaram a glória do Deus divino, todo-poderoso, por quê? Por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Desde aquele tempo, meus amados, o homem já se prostrava a imagens, já buscava a santidade em imagens, buscava poderes milagrosos em imagens, desde aquele tempo, né? E hoje ainda continua. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. E aqui ele começa, meus amados, algo pesado, porque o pecado, meus amados, traz todas essas coisas. Uma vida de pecado traz isso. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Quem lê as Escrituras e aplica no seu dia a dia, meus amados, se livra desses pecados. Porque ele está dizendo aqui, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados. Meus amados, tá claro, eu não preciso nem explicar isso aqui, nem me aprofundar. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram ao quê? Serviram ao quê? Coisas e seres criados, coisas tangíveis, coisas que enxerga. Então, meus amados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então, busca em Deus. Está sendo clara, a palavra de Deus está sendo clara para você. Busca em Deus, somente em Deus. Nada mais pode fazer por você. Não seja enganado. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Aqui nós entendemos do que ele está dizendo. Lá também existia esse pecado, também existia esses atos ilícitos. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Então, olha aqui também dizendo novamente a palavra de Deus. Eu não preciso nem explicar, meus amados, né, se eu estou sendo contra ou a favor de Deus. É só ler que você vai entender. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, quer dizer, tudo isso que essas pessoas estão cometendo, estão desprezando o conhecimento de Deus. E por isso ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não
deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Aqui começa a lista de coisas terríveis que Deus entregou ao homem por causa da sua vida de pecado, né? Eles se tornaram cada vez mais cheios de sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e por aí vai, meus amados. A gente já leu tudo isso, né? São pessoas insensatas, desleais, sem amor pela família, implacáveis. E outra coisa que ele diz aqui para finalizar: embora conheça um justo decreto de Deus, que não devemos praticar tais coisas, né, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Olha o que está dizendo aqui: pessoas que praticam essas coisas merecem a morte. Por quê? Porque está recusando Jesus Cristo. Jesus veio e pagou o preço do nosso pecado, da nossa morte, e as pessoas continuam praticando essas mesmas coisas. Então elas são o quê? Merecedoras de morte. Mas Jesus ainda dá oportunidade, dá chances, meus amados, porque o homem se arrependa do mal, se arrependa das coisas. O Senhor sempre, constantemente está, através do seu amor, mostrando para o povo: ei, se arrependa desses maus caminhos, se converta à palavra de Deus e seja santo. Para de praticar essas coisas, porque essas coisas práticas que vai acarretar em morte. Não morte física, meus amados, esse é o menor dos problemas. A morte espiritual, essa é o pior. Porque naquele grande dia, depois que a pessoa passar por esse tempo aqui da terra, será ali condenado, entende? Tanto para quem vão subir para o céu e quem vai para o inferno. Então quem pratica tais coisas, meus amados, não terão parte com Deus. Amém? E outra coisa que ele diz aqui: não somente continua a praticá-las, as pessoas continuam ainda assim sabendo da verdade, continuam praticando essas coisas, mas também tem pessoas que aprovam aqueles que as praticam. Então, meus amados, aqui fica o ensinamento: seja sóbrio, seja inteligente, seja sábio no que você está aprendendo. Não sou eu que estou pregando isso de meu eu não tenho nada disso. A palavra de Deus está sendo clara o que devemos fazer. Se você está incentivando as pessoas a praticarem idolatrias, praticarem atos ilícitos, praticarem essas coisas, você também está sendo cooperador para essas coisas injustas. E Deus está sendo claro: todas as pessoas que praticam e que incentivam essas coisas não têm parte com Deus. Então aqui é o que Deus está ensinando para mim e para você, através de apóstolo Paulo, para que nós tenhamos uma vida de santidade e possamos viver os ensinamentos de Cristo e com Ele recebermos a vida e a vida em abundância. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine cada dia mais, que você possa meditar no que o Senhor falou através de Romanos 1, para que você possa ser transformado de dentro para fora, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe.